Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre chamado. Você sabe o que é chamado? Se alguém perguntar para você qual é o seu chamado, qual é a resposta que você vai dar para esta pessoa? É sobre isso que vamos falar hoje. Vimos anteriormente que pessoas são motivadas a participar de determinados ministérios de louvor por 3 razões. Primeiro, a identificação musical, porque elas gostam de música. Segundo, o chamado, elas entendem que é um chamado de Deus para a vida delas. E terceiro, é uma oportunidade que elas têm de poder servir a igreja e as pessoas. Se você não viu esse vídeo, você vai encontrar aqui na descrição o link que direciona você para esses conteúdos, ok? O chamado, muitas vezes, ele é confundido com uma outra palavra chamada vocação. E qual é a diferença entre as duas palavras? Vocação trata-se daquilo que você foi designado para fazer. Você precisa fazer algo. Deus colocou algo em você e você precisa fazer. Já o chamado tem a ver com aquilo que foi determinado por Deus para que você seja. Tem a ver com o seu ser. Tem a ver com a sua identidade. Tem a ver com aquilo que Deus determinou na eternidade para que você seja alguém. Então, vocação tem a ver com algo que você precisa fazer. E chamado tem a ver com aquilo que você precisa ser. É claro que quando você entende o chamado de Deus na tua vida, isso te leva a fazer algo. Isso te leva à tua vocação. Então, qual é o chamado de Deus para todos nós? Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: "E nos fez reis e sacerdotes para Deus, a Ele a glória, o poder, para todo sempre. Amém." Então, o chamado de Deus é apenas um, para mim e para você. Então, Deus não tem vários chamados para várias pessoas, é um chamado para que sejamos reis e sacerdotes. A vocação é diferente. A vocação, cada um Deus depositou algo diferente. E aí nós vamos trabalhando cada um com o seu dom, com o seu talento, e o reino de Deus vai se desenvolvendo. Agora, quanto ao chamado, só tem um, que é Deus nos estabeleceu como reis e sacerdote. Existem alguns fatores que poderíamos destacar aqui para reis e sacerdotes. Reis têm a capacidade e habilidade para reinar, para administrar, para governar, para dominar sobre todo um reinado. Como sacerdotes, ele foi capacitado, separado para sacrificar, para interceder, para se entregar pelos outros, para direcionar, para receber de Deus algo, trazer os propósitos de Deus para que sejam de maneira clara que as pessoas entendam. E o sacerdote também é alguém que tem muita intimidade com Deus. Ainda com relação ao chamado de Deus para os seus filhos, veja o que diz a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo nos descreve como geração eleita e sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. O chamado de Deus é para sermos pessoas com habilidades de dominar tanto na esfera terrena quanto na esfera espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 10, diz assim: "Bendito seja o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo." Ou seja, fomos abençoados por Deus. Como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, ou seja, separados, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou.
Ou seja, nós fomos predestinados também à terra para exercermos algo, para o louvor da sua glória, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja que esse versículo 6 está dizendo da seguinte maneira: ele nos fez agradáveis. Isso significa que antes nós éramos pessoas desagradáveis. Então veja que novamente aqui Deus está mudando o nosso estado de ser. Quem éramos e agora quem nós devemos nos tornar. Qual é a identidade agora que você tem? E talvez você nesse momento está ouvindo tudo isso que estou falando e possa estar se perguntando: mas o que tem a ver esse chamado, os textos que você está trazendo, com ministério de louvor? Como músico, podemos desenvolver alguns tipos de pecados corriqueiros. Possuímos habilidades, capacidades, e às vezes ao lidar com essas capacidades e habilidade, nós não conseguimos lidar com o mais fraco e desenvolvemos alguns pecados, como arrogância, orgulho, prepotência, falta de humildade para lidar com o mais fraco. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o nome do Senhor não é glorificado quando isso se torna uma prática diária. Agora imagine um culto que vamos oferecer a Deus quando estamos irritados com o irmão, porque ele não conseguiu fazer um acorde que deveria fazer, quando ele não conseguiu desenvolver o que deveria fazer. Então, precisamos nos atentar quanto a essas habilidades e capacidade que Deus nos deu e a posição que o Senhor nos colocou como reis e sacerdotes, de saber administrar também dentro desse espaço, dentro desse ambiente de fraqueza um dos outros. Porque, afinal, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Que nada vai valer se nós não usarmos as nossas habilidades e as nossas capacidades para o nome do Senhor ser glorificado acima de tudo. Sabendo que fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz, a palavra do Senhor nos alerta para que dominemos as vontades da nossa carne. Veja o que diz Gálatas capítulo 5, versículo de número 18 em diante. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. E talvez nesse momento você possa estar dizendo: ah, mas nada disso eu faço. O texto continua: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja. Veja que tudo isso é possível acontecer dentro do ambiente musical. Desenvolvermos ódio, discórdia entre os irmãos, termos ciúmes, porque alguns se desenvolvem melhor do que o outro, desenvolvermos a ira quando não conseguimos atingir o objetivo, egoísmo, dissensões, inveja. Tudo isso pode acontecer entre o relacionamento entre os músicos. E aí o texto continua: eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Veja que quem anda pelo Espírito e como ministros de Deus, como músicos, como aqueles que conduzem a igreja à adoração, temos que andar pelo Espírito, temos que crucificar a nossa carne. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então veja que esse é o entendimento que temos a respeito do chamado de Deus para todas as pessoas. O chamado de Deus
trata-se do que fomos chamados para ser em Cristo Jesus. E é claro que quando entendemos o chamado de Deus, isso nos leva à nossa vocação, aquilo que devemos fazer em prol do reino de Deus. Até o nosso próximo encontro.